Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa a gente vai estudar compensação bancária e compensação de cheques, tá? Então, primeiro a compensação bancária. Ela é o processo pelo qual os bancos ajustam e liquidam as obrigações financeiras entre si, resultante das transações realizadas por seus clientes. Como assim, Renan? Olha só, eu tenho aqui uma instituição financeira, a instituição financeira A, e aqui do lado eu tenho a instituição financeira B. O que acontece que é muito comum? Eu tenho duas pessoas, né? Uma que tem conta nessa instituição financeira e a outra pessoa que tem conta na instituição financeira B. Essas pessoas aqui, elas podem, por exemplo, fazer transferência de valores entre elas. Não pode? E aí o valor que está na instituição financeira A vai ter que transitar para a instituição financeira B, porque é uma troca de valores entre contas. E a compensação bancária é o processo pelo qual os bancos, olha só, eles ajustam e liquidam as obrigações financeiras. Como esses dois, a instituição financeira A e a instituição financeira B, como essas duas instituições, elas vão fazer esse processo de transferir o dinheiro de uma e para outra. De novo, ajustam e liquidam as obrigações financeiras entre si, resultante das transações realizadas por seus clientes, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender. Estou falando especificamente de cheque nesse exemplo, porque é o principal para nós aqui. Mas existem compensações de TED, de PIX, que a gente também vai ver na aula. Olha só. Bom, a gente tem a emissão do cheque. Tem o João aqui, que ele tem uma conta no banco A, que está aqui, e ali é a Maria, né? Vou colocar um cabelo aí. Então, João tem uma conta no banco A e emite um cheque de R$500 para pagar a Maria. R$500 é o valor do cheque. Bom, e a Maria tem conta no banco B. A Maria deposita o cheque recebido de João no seu banco B. Ela recebeu o cheque de R$500. O que ela vai fazer? Isso a gente estuda quando vê cheque. Ela vai pegar esse cheque e vai levar até a instituição financeira dela para solicitar um depósito ou saque em espécie, tá? No banco B, que é o banco dela. Bom, o processo de compensação funciona assim. O banco B envia a informação do cheque à Comp. Então, ó, a gente já tem um terceiro participante aqui, tá? Que é a Comp. A Comp, a gente vai estudar ela daqui a pouco, ela vai verificar a validade do cheque, ver se está tudo ok, e confirmar se a conta de João, que é nesse banco aqui, se tem saldo suficiente para fazer o pagamento do cheque. E aí vai acontecer o ajuste dos saldos. Uma vez que é confirmado que o João de fato tem esses R$500, o valor do cheque é debitado da conta do João no banco A e creditado na conta da Maria no banco B, se ela escolheu receber por depósito em conta, tá? Então, a compensação bancária é esse processo aqui, né? Realizado pela Comp, quando a gente está falando de cheques, tá? Quando a gente está falando de cheques, é realizado pela Comp, que ela vai verificar, entre outras coisas, a validade do cheque, ver se tem saldo suficiente para que ocorra o quê? A transferência, né? Que aconteça esse ajuste das obrigações financeiras que as instituições financeiras têm entre si, de transações realizadas por seus clientes. Bom, para que isso tudo aconteça aqui, existem diferentes prazos. Se a gente está falando de cheque, se a gente está falando de uma TED, se a gente está falando de um PIX, tá? Cheques, eles são compensados em um dia útil, contado do dia útil seguinte ao dia do depósito, independentemente do valor, tá? Hoje em dia funciona assim. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a regra era diferente. Cheques de até R$300 demoravam até 3 dias. Cheques acima disso demoravam até 2 dias. Agora não. Agora, se atentem a isso, tá? Esqueçam o que eu falei. O que importa é que os cheques são compensados em um dia útil, contado do dia útil seguinte ao dia do depósito. Se a gente tiver feriado, soma 1. Independentemente do valor. Então, nesse caso aqui, esse cheque de 500, no dia seguinte, ele vai estar lá na conta da Maria. Vai ter saído da conta do João e vai ter ido para a conta da Maria. Mas se a gente estiver falando de uma TED, a compensação nesse caso, né, se ao invés de a gente ter usado um cheque aqui, fosse uma TED, poderia? Poderia. Que a TED é uma forma de transferência de valores eletrônica. Então, se fosse uma TED, a compensação geralmente ocorre em minutos, mas em algumas situações pode levar mais tempo. Quando que pode levar mais tempo? Quando a instituição financeira tiver que verificar alguma coisa em relação àquela TED que está sendo feita.
Porém, ela deve ocorrer no mesmo dia, desde que obedecido o horário limite do banco para emissão da TED. Então, cada banco tem seu horário limite para fins comerciais, para fim de TED também, de transferência. Então, se o horário limite do banco é às 16 horas, se a pessoa fazer essa TED até às 16 horas, ela vai cair ainda no mesmo dia. Se passar das 16 horas, aí vai ficar pro dia seguinte. Para o Banco Central, ele considera 17 horas, tá? Os dias úteis, mas cada banco aí tem o seu. Que vai até às 17, né? Daí não pode passar disso. Mas tem bancos, por exemplo, que vão até às 3 horas. Tem outros que vão até às 4, tem outros que vão até às 5. Boleto. O boleto ele é compensado em até um dia útil. Tá? Existe até um regramento aí no sentido de que agora a compensação do boleto vai ser no mesmo dia. Mas ainda a regra que vale, né, que está mais presente, é essa de um dia útil. E o PIX, a compensação é feita na mesma hora da operação. Geralmente em segundos. Tá? Geralmente em segundos. Então o PIX pode ser feito em qualquer dia, qualquer horário, e a compensação ela vai acontecer em pouco tempo. Por isso, né, que está roubando aí as outras formas de transferência, como a que se mais faz, por ser prático e ágil, e por não ter custo também. Bom, e em relação à compensação de cheque, a gente já viu, né, mais ou menos como é que funciona, e sabe que quem faz o processo de compensação do cheque é a Comp. Né? Lembra que eu tinha colocado aqui. Então vamos se aprofundar nisso. A compensação interbancária dos cheques é realizada por acerto de contas entre as instituições financeiras. A instituição financeira sacada, que é da onde vai sair o dinheiro, e a instituição financeira acolhedora, que é aquela, no nosso exemplo, né, a da Maria, que recebeu ali o valor. Enfim, dos cheques acolhidos. Comp. A compensação de cheques é um serviço regulamentado pelo Banco Central e operacionalizado por quem? Olha a atenção aqui, hein? Quem operacionaliza a Comp é o Banco do Brasil. Cuidado para não errar, porque aqui a gente tem algumas exceções, né? Geralmente a gente não vê o Banco do Brasil fazendo alguma coisa no sentido de operacionalizar ou fazer alguma coisa relacionada ao sistema financeiro nacional. A gente vê ele mais como um operador, mas aqui ele está sendo um agente operacional da Comp, enquanto que o Banco Central regulamenta. Outra coisa que a gente não vê o Banco Central fazer muito, né? Mas ele regulamenta a Comp, a compensação de cheques, por meio da centralizadora da compensação de cheques, que é a Comp. Participantes. As instituições. Quem é que participa da Comp, tá? Que a gente já viu que quem regulamenta é o Banco Central e quem operacionaliza é o Banco do Brasil. Mas quem faz parte também da Comp, quem são os participantes? As instituições titulares de contas reservas bancárias ou de conta de liquidação, que são duas formas de contas que as instituições financeiras têm que manter no Banco Central, né? Não que elas têm que manter, mas elas podem ter, que são as de reservas bancárias ou de liquidação, nas quais sejam emitidas contas de depósito movimentáveis por cheque ou que emitirem cheque administrativo. Daí elas são obrigadas a participar da Comp. Então, as instituições que têm essas contas de reservas, justamente para fazer a compensação e de liquidação, elas, né, se elas têm essas contas mantidas e movimentáveis por cheque, além de emitirem cheque administrativo, ou instituições que emitam cheque administrativo, essas aí, elas obrigatoriamente têm que fazer parte da Comp. Bom, e como é que acontece então a liquidação? O processamento ele ocorre por meio da troca de arquivos contendo os dados e imagens digitalizadas, capturadas eletronicamente pela instituição financeira acolhedora e remetido à Comp, né? Vai acontecer lá a microfilmagem do cheque, vai tirar uma foto do cheque e essa fotinho vai lá para a Comp, né? Para a Comp fazer aquela verificação se o cheque está ok e se a pessoa do outro lado ela tem saldo na conta, tal como a gente viu. Então acontece por meio da troca desses arquivos. Tá? E vamos para as questões então, tem uma só para a gente treinar aqui. A centralizadora, quase que não sai, da compensação de cheques, a Comp, sistema operado pelo Banco do Brasil, é responsável pela compensação interbancária de cheques. Certinho, né? Depois que a gente estuda, fica muito fácil de resolver. É isso, pessoal. Tô vendo aqui se não tem nenhum detalhe aí que eu deixei de importante, mas é isso aí, tá? Fechamos assim essa aula.